E aí, mano, o que tá fazendo aí? Cara, eu tô tentando modelar esse objeto aqui pra ver se eu consigo tirar a Tá impressão usando 3D. Fusion? Fusion, pô, normal, né, pra usar aqui. Caralho, em pleno 2024 usando Fusion pra modelar os troços, Ai, cara. cara, tem outro jeito? Mano, eu inventei o Scan 3D. Deixa eu te mostrar aqui. Ah, duvido. Aham. É um projetinho de Oficinas 2 que eu tô fazendo com os companheiros. Ah, Basicamente, tu vai botar o objeto que tu quiser ali, vai tirar as distâncias e vai formar a imagem no final lá, com STL, o arquivo que tu quer pra poder imprimir depois. sério, mano? Como é que você fez isso aí? Cara, Descubra-nos. vamos dar ênfase agora para a parte estrutural e mecânica do projeto. Como vocês podem ver, toda a estrutura do projeto foi feita por impressão 3D. Né? Vocês podem ver todos, podem ver a base giratória, as bases para os motores aqui e os eixos, a parte lá de cima que mantém os eixos paralelos também. A gente teve problema com a estrutura, principalmente essa área aqui, que é do motor principal que faz o movimento vertical, porque a pressão, a tensão aqui e o próprio peso estavam forçando muito esse material, o que fez desgaste e acabou quebrando. Então a gente fez alguns ajustes aqui para deixar mais espesso e mais fundo para poder fixar bem os eixos aqui. Bom, em relação à mecânica, mais particularmente o movimento vertical, o que acontece? O motorzinho aqui, o NEMA 17, ele vai fazer um movimento desse eixo rosqueado aqui. Né? O mesmo, ele é fixo por essa conexão aqui, né? Como vocês podem ver. A mesma base que levanta o sensor, que fica aqui na frente, ela tem um objeto aqui que permite a passagem desse eixo rosqueado. Né? Então, conforme o motorzinho aqui vai girando, essa base aqui vai subindo. Né? Ambas elas são guiadas por esse eixo de 8 milímetros aqui, com esses 4 rolamentos, também de 8 milímetros. Né? Em relação ao movimento circular, na foto a gente não consegue ver, mas aqui tem outro motor de passo NEMA 17, com essa base circular aqui, que é onde o objeto vai ficar. Onde o objeto ele fica imóvel ali para poder tirar as medições. Ele basicamente só movimenta essa base para todo o objeto ali, né, girar em torno do seu próprio eixo 360 graus, para poder pegar de todos os ângulos. A sincronia da mecânica, obviamente, é feita pelo software lá, né, que controla o movimento dos passos, mas basicamente ele faz toda a movimentação circular do motor. Depois que faz os 360 graus, essa parte aqui é vertical, ela aumenta alguns passos para cima para aumentar a altura que vai captar do objeto ali, né? E vai fazendo isso indefinitivamente, né? Até terminar aqui, que basicamente lá no software vai ter uma flagzinha dizendo que já passou da altura do objeto a ser escaneado, né? Mas é uma mecânica simples, né? Só que ela é muito bem estruturada, porque em ambas as movimentações o objeto fica bem fixo, o sensor não tem, não acontece nenhuma, como é que eu posso dizer, eventualidade para ele perder o alcance, ele fica bem retinho, né? Então é basicamente isso aqui da parte mecânica, né, e estrutural do projeto. Agora eu vou falar sobre o hardware. Para o desenvolvimento esquemático do PCB, a gente utilizou a plataforma EasyEDA. Ela é uma plataforma online gratuita, bem intuitiva, é fácil de encontrar os componentes, tanto para o posicionamento na parte de esquemático quanto no PCB. É bem fácil de fazer o roteamento nas trilhas da parte do PCB e ela funciona mais ou menos como as outras ferramentas do mercado, como o Altium, o Proteus e essas outras. O nosso hardware ele foi pensado no baixo custo e também no uso de componentes modulares, tanto para facilitar a interação entre os elementos do circuito, quanto para diminuir o tempo da implementação. Aqui nessa região, a gente tem a parte de alimentação do circuito. A gente tem 4 elementos importantes nessa região, que é a conexão da fonte de 12 volts, o diodo, o regulador de 5 volts
e os capacitores de desacoplamento. São esses 4 capacitores de desacoplamento. Esse diodo aqui, ele é responsável pela parte de segurança do circuito. Caso a fonte seja conectada com a polaridade inversa, ele não deixa a corrente queimar os outros elementos do circuito. Os capacitores de acoplamentos, eles mantêm a alimentação do circuito mais estável. Esse regulador de 5 volts aqui, ele é responsável por baixar a tensão de 12 volts da fonte para 5. E com esse 5, a gente alimenta todos os outros elementos do circuito. Nessa região aqui do esquemático, a gente tem os 2 controladores dos motores de passo. Eles são esse daqui, ele é responsável por controlar o motor que gira a mesa, onde fica o objeto, e esse daqui é responsável pelo controle do motor de deslocamento do sensor. Os módulos possuem 2 partes de alimentação. A de 12 volts, que é enviada para o motor durante o controle, e a de 5 volts, que é responsável pela alimentação do circuito interno do módulo. Para controle do motor, a gente tem esses 2 pinos, que são o step e o dir. Eles estão conectados nos GPIOs do microcontrolador. Esse pino dir, ele é responsável por definir qual a direção do sentido do motor, se é sentido horário ou anti-horário. Já esse step é onde a gente envia o pulso para o módulo, e o módulo faz com que o motor dê um passo que corresponde a mais ou menos 1,8 graus. O motor NEMA, ele é um motor de passo que possui 200 passos de revolução, por revolução. E o que isso significa? Significa que precisa de 200 pulsos para ele dar uma volta completa de 360 graus. Aqui nessa região fica o barramento que conecta as bobinas motores e que são controladas por esse módulozinho aqui. E aqui é a conexão para a parte das bobinas dos motores. Esse módulo aqui funciona da mesma maneira que primeiro, a única diferença é que os pinos de step dir são conectados em outro GPIO do microcontrolador. Aqui a gente tem o módulo SD, que é responsável pelo armazenamento das informações. Ele é alimentado com 5 volts e possui os pinos de comunicação com o microcontrolador. Ele utiliza o protocolo SPI para realizar a comunicação entre o microcontrolador e o módulo SD. A gente também tem aqui a conexão para o módulo Nexion, o Display Nexion. Ele é alimentado também por 5 volts, temos os pinos GND, e como ele comunica utilizando o protocolo WART, a gente tem esses pinos de conexão do TX e RX do Nexion, que são conectados ao TX e RX do microcontrolador. Eles utilizam o ART 0 do microcontrolador. Aqui a gente tem a parte de conexão do sensor, que tem a alimentação de 5 volts, o GND e o sinal de saída do sensor. Esse sinal de saída ele é conectado a um ADC do microcontrolador, e esse micro ele tem os conversores ADC dele de 12 bits. Eles conseguem ler de uma tensão de 0 até 3,3 volts. Isso funciona porque o limite máximo da tensão de saída no nosso sensor é de aproximadamente 2,4, 2,5 volts. E isso daí é essa tensão que mapeia a distância do objeto, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente no próximo slide. Esse gráfico, ele mostra a relação entre o sinal de saída de tensão do sensor e a distância que ele está medindo. O limite é de mais ou menos uns 2,5 volts, e é por isso que a gente consegue ler usando o conversor analógico digital do microcontrolador. Ele tem um comportamento um pouco mais estável nessa região, e isso influencia no momento que a gente vai posicionar o objeto para escaneamento. Aqui nessa região, ele é muito sensível, então, entre 1 e 2 centímetros, a tensão varia muito. Já quando o objeto está muito longe, a tensão varia pouco. E isso influencia na hora da gente pegar os pontos do objeto. No projeto PCB também foi usado a ferramenta Isieda. O PCB ele foi pensado para usar apenas um layer, para que ele ficasse compacto, e também para diminuir o custo da fabricação.
A distribuição dos componentes, ela foi pensada para facilitar a montagem e também a conexão dos elementos. Aqui a gente tem as trilhas de alimentação destacadas. Essa trilha verde aqui representa a alimentação de 12 volts, e essa trilha aqui em vermelho representa a alimentação de 5 volts dos elementos do circuito. Para alimentação no hardware, a equipe fez alguns orçamentos, mas ou ficava muito caro ou o tempo estourava o cronograma. E por isso a gente decidiu usar a placa universal para fazer a parte de hardware. Na placa universal, a gente usou fio de rede, que a gente removia a proteção no fio, e usou ele como guia para fazer essa corrente de solda. Tem alguns pontos que foi necessário passar a fiação pelo outro lado da placa, por causa da limitação física que existia entre essas trilhas. Mas no final ficou um acabamento muito bom. Também temos as furações para passagem dos parafusos. Eles têm um papel de apoio para o display in action e também de isolar essa parte inferior do circuito, para que ele não encoste a superfície e não dê um curto-circuito aqui nessa região de baixo. Aqui na direita, a gente tem um conector P4, que a gente faz a conexão da fonte de alimentação. A gente também tem as conexões para os motores, que fazem a ponte com os módulos aqui. Aqui a gente tem a conexão do sensor de distância. Aqui a gente tem a conexão do módulo SD. E aqui a gente tem a conexão do display in action. Aqui a gente tem esses dois módulos de motores diferentes, porque no primeiro experimento que a gente foi fabricar, a gente queimou um desses. E daí, quando a gente foi comprar, não tinha desses aqui na região do Curitiba, e era muito caro para comprar de outro estado, de São Paulo. A gente encontrou esse aqui e eles são modelos equivalentes. O funcionamento é igual, o pinout também é igual, então isso não deu problema. E é isso. Tá. No que tange o processo de desenvolvimento do software do scanner 3D, é imprescindível explorar o state chart do sistema, que vai detalhar cada processo envolvido desde a inicialização até a conclusão do scan. Nosso objetivo é entender como cada componente interage para realizar a digitalização 3D de objetos. Como mostrado, o diagrama está dividido em 3 processos principais: inicialização, firmware e MATLAB. O passo de inicialização é quando o sistema está em repouso e aguarda a seleção do Nexion, que faz o sistema transitar para o processo de firmware. No processo de firmware, o scanner realiza a varredura do objeto. Este processo inclui várias etapas, que serão explicadas posteriormente. No MATLAB, após a captura e o armazenamento de dados, os dados são processados e o modelo 3D é gerado. E, por fim, após o firmware concluir toda a varredura e o escaneamento do objeto, o sistema sinaliza a conclusão do scan e retorna ao estado inicial de repouso. Fluxograma geral do software. Ele está em estado ocioso inicial e recebe as variáveis via Nexion. A primeira é o evento para inicializar o sistema e a segunda é a definição de resolução. Após isso, temos a detecção de comprimento do objeto, na qual vai ministrar o laço principal para o processo de varredura. Esse laço principal conta com 2 laços aninhados. O primeiro laço mais externo é o laço que permite a plataforma de sensor subir, e o laço mais interno é o laço capaz de fazer a base giratória girar. Uma vez capturados os pontos, a base do sensor retorna à posição de origem e isso é finalizado o processo. Indo mais a fundo das nossas funções, temos a Rotate Motor, que é basicamente uma função para rodar o motor de passo, e são variáveis de quantidade de steps do motor e o pin, ou seja, se é o nosso motor do sensor ou o motor da base giratória, e a Get Vertical Distance, que é basicamente uma função que ela vai converter milímetros da plataforma do sensor em quantidade de passos. E uma vez nessa conversão, podemos calcular a distância em passos referente ao comprimento do objeto. O threshold usado para a captação do objeto é o tirado do datasheet, que, ao não ter objeto no range
também explicado no datasheet, começa a captar valores negativos, e esse é a nossa condição de parada. Por fim, temos a getDistance, nossa função principal para a captura de dados para o escaneamento do objeto 3D. Basicamente, ela faz a leitura, amostragem e média amostral do sensor, faz uma conversão para a tensão, conversão para a distância, ajuste da distância, cálculo das coordenadas x, y, ajuste da coordenada z e armazenamento de resultados. Tratamento da captura de pontos. As coordenadas x, y são calculadas através do seno e cosseno e rotação em rádio da base giratória. Ou seja, para cada passo do motor da base giratória, temos um arco respectivo, no qual é calculado o x e o y do objeto que está sendo escaneado. Ou seja, para cada rotação completa da nossa base giratória, temos todos os pontos provenientes do objeto naquele range em questão. A coordenada z-axis é obtida através da altura da plataforma do sensor em relação à base giratória. Ou seja, temos um z 0 até a altura do objeto na qual já foi calculado com o nosso get vertical distance.